Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de adicional de insalubridade. Foi pedido no YouTube que eu falasse do adicional de insalubridade e periculosidade. Nós vamos começar pela insalubridade e depois falaremos do periculosidade. E a insalubridade ela teve alguma modificação na reforma. Vamos primeiro entender o que é esse adicional e trazer a parte da modificação. Bom, quando a gente fala de adicional de insalubridade, nós estamos falando numa situação de trabalho que foge à situação de normalidade. Se ela foge à situação de normalidade, expondo o trabalhador de alguma forma a algum tipo de dano, é necessário que esse valor seja pago. É por isso que a gente chama de adicional. Adicional é o pagamento de um determinado valor em decorrência de uma situação mais gravosa. Quando se fala de insalubridade, eu estou expondo a saúde do trabalhador a risco, ou seja, o trabalhador não está trabalhando numa condição de proteção à sua saúde que seja normal, que tenha uma condição de normalidade. Por exemplo, quando o trabalhador trabalha em hospital, ele está exposto às várias doenças possíveis de ocorrer no hospital. Quando ele trabalha como gari, ele está exposto a várias doenças que são possíveis em decorrência do contato com lixo, com substâncias que são jogadas no lixo. Então, esse trabalhador recebe o que a gente chama de adicional de insalubridade. Então, o que é a insalubridade? Trabalhar com substâncias químicas, físicas ou biológicas que acarretem danos à saúde do trabalhador. Existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a norma regulamentadora número 15. Essa norma, ela estabelece quais atividades e quais substâncias são consideradas danosas. O TST entende que para que eu tenha direito a esse adicional, eu tenho que ter esse trabalho, essa substância contido na NR. Então, a NR seria taxativo, ou seja, todas as substâncias, todas as atividades que causassem dano estariam contidas nessa NR, certo? Bom, eu ganho um adicional, um valor a mais, dependendo do grau de risco. Se o grau de risco for mínimo, eu vou ganhar 10%. Se o grau de risco for médio, eu vou ganhar 20%. E se o grau de risco for máximo, eu vou ganhar 40%. Mas, infelizmente, é sobre o salário mínimo. Eu recebo sobre o salário mínimo. Então, se eu ganho 10 mil reais de salário contratado e trabalho numa atividade de grau de risco máximo, eu vou ganhar apenas 40% sobre o salário mínimo, ok? Bom, enquanto eu receber esse adicional, ele reflete nos demais direitos trabalhistas, tais como férias, 13º, pagamento de INSS, horas extras, todos os demais direitos trabalhistas têm o reflexo desse adicional. Obviamente, enquanto a condição insalubre existir. Quando eu sair da condição insalubre, por exemplo, saindo de um local e indo trabalhar em outro, em que não mais existirá aquele agente nocivo, eu deixo de receber esse adicional. Bem, outra coisa importante é quando o empregador fornece equipamento de proteção e seja ele coletivo ou individual, que venha a sanar o risco, sanar ou diminuir. Veja, não é só fornecer, é que esse equipamento sane ou diminua. Dessa forma, o empregador poderá sim diminuir o adicional ou tirar o adicional. Obviamente que a gente precisa de perícia para saber se isso realmente ocorreu. Bom, e o que tem na reforma de novo? A grande questão da reforma é que o artigo 611-A estabelece que pode sim negociação coletiva modificar o grau de risco da atividade. Veja, quer dizer que se eu tenho uma atividade que eu recebo por grau de risco máximo, pode norma coletiva estabelecer que esse grau de risco seria médio, seria mínimo, diminuindo o valor que o empregador pode estabelecer. Bem como a reforma trabalhista permite que, por via de negociação, as empresas que trabalham com atividade insalubre possam ser autorizadas a trabalhar hora extra sem a autorização do Ministério do Trabalho para que os empregados realizem.
bem como, ainda na esteira da reforma, quem trabalha 12 por 36, ou seja, trabalha 4 horas a mais, além das outras 8 horas entendidas como ideais para o trabalhador, ele não precisa de autorização do Ministério do Trabalho para que ele tenha esse horário prorrogado. Bem, então, pelo 611A, eu posso modificar o grau via negociação coletiva, posso fazer horas extras sem a verificação do Ministério do Trabalho, se existe condições de o trabalhador ficar mais exposto à atividade insalubre, e se o trabalhador trabalhar 12 por 36, ele vai sim poder prorrogar essas 4 horas sem a necessidade de autorização, nem via negociação coletiva, nem via Ministério do Trabalho. Fica autorizada esse tipo de atividade. Bom, qual é o outro problema que a gente tem? O artigo 611B, que vai estabelecer quais são as situações ou as impossibilidades da negociação coletiva modificar, você tem as normas de segurança e saúde estabelecidas em norma regulamentadora. Veja, como é que a gente compatibiliza isso? Eu posso mexer no grau, no artigo 611A, mas não posso mexer em norma de segurança e saúde no 611B. Como a gente vai compatibilizar esses dois comandos dados pela reforma trabalhista? É uma questão que a gente vai ver no futuro em relação à própria justiça, como ela vai se posicionar. Tudo bem? Falamos um pouquinho do adicional de insalubridade e suas modificações, e na próxima falaremos sobre o adicional de periculosidade.